Olá, sindicalizados! Estamos de volta com a nossa TV Ciprotaf e preparamos uma edição especial para você que cuida da sua saúde e valoriza a qualidade de vida. E o tema de hoje é o coração, esse órgão tão importante que merece atenção especial, principalmente na terceira idade. Vamos abordar os principais problemas cardíacos, como reconhecer os sinais de riscos, quando procurar um cardiologista e, principalmente, o que fazer em nosso dia a dia para ter uma vida longa e saudável. E o nosso entrevistado é o médico cardiologista Álvaro Jorge Nunes Monteiro. Ele já está aposentado, mas fez muito bem a lição de casa. Chegou aos 80 anos com muita saúde, com bem-estar e disposição. O coração envelhece? Claro que envelhece, como todos os órgãos do corpo envelhecem. E quais são os sintomas, quer dizer, de um coração envelhecido? O que acontece quando o coração envelhece? Bom, podem ter a ocorrência de várias doenças, né, que fazem com que o coração seja atingido, né? Dependendo dessa doença, ele vai ser mais ou menos atingido. Mas, com o envelhecimento, né, ele fica mais, digamos, mais frágil, né? Porque, como tudo no organismo, né, a parte funcional vai diminuindo um pouco. Só que dele não pode parar de bater, né? Ele tem que ir até o fim, né? Mesmo quando às vezes é sobrecarregado, né? Mas envelhece sim. Quais são as doenças cardíacas mais comuns em pessoas idosas? Mais comum é a hipertensão arterial, né? O problema das doenças coronarianas, que podem originar um infarto do miocárdio, né? E associado sempre, às vezes, com a hipertensão arterial, vem o problema da diabetes e também da obesidade, que a pessoa se deixa levar por, né, maus hábitos alimentares, não faz exercício, vai engordando. Isso é ruim para o coração, que acumula gorduras na parede das artérias, e aí depois vem o depósito de minerais e forma uma placa, né, que obstrui, que pode levar a um infarto. Mas são essas as principais doenças. Tem também as doenças pulmonares, mas o perigo maior são as complicações da hipertensão arterial, como o AVC, por exemplo, né? Também é uma complicação. São essas as principais. O senhor falou que o coração envelhece. Existe algum método, alguma técnica, algum hábito que possamos adquirir para evitar, para retardar esse envelhecimento? Sim, sim. A pessoa tem que desenvolver bons hábitos alimentares, né? Evitar excesso de carboidrato, de gordura, partir para uma alimentação mais balanceada, né? Comer mais frutas, legumes, sucos naturais, né? Uma alimentação saudável, atividade física, que é muito importante, né? Qualquer tipo de atividade, ou correr, ou andar, ou hidroginástica, uma academia, então todas fazem bem, né? E controlar o estresse, né? Tentar ter uma atividade, alguma técnica que reduza o estresse, porque a vida atualmente é muito estressante, né? Então o estresse também acarreta problemas do coração. E outra coisa seria o cigarro. A pessoa tem que parar de fumar. Não tem jeito. Se não parar de fumar, vem sérias complicações do lado do coração e do pulmão também. Acho que são essas as principais. E o consumo excessivo de álcool, né? A gente vive num mundo onde as pessoas consomem bastante álcool. Também prejudica, né? O que é recomendável, por exemplo, é que a pessoa possa tomar um cálice de vinho no almoço e outro no jantar, só. Mas veja bem, um cálice, não vai encher o copo até lá em cima e achar que está indo bem, não. Tomar direitinho, isso é bom, tá? Até ajuda, de certa forma, a controlar o colesterol, fazendo com que o HDL aumente um pouquinho. É recomendado, sim, uns vinhos, mas saiu daí não. Não vai querer.
Não, a pessoa vai tomar uma lata de cerveja, ela não fica, ela toma 10. Aí já extrapolou. Né? E o senhor falou sobre estresse. Como evitar o estresse num mundo tão atarefado, onde as pessoas passam por tantas dificuldades, né? Desde de trânsito, aí tem essa questão da internet, que acaba acelerando a ansiedade das pessoas. Como evitar o estresse? Olha, você tem que procurar uma atividade que você tenha que relaxar. Tem gente que gosta da yoga, e outros que vão para meditação. O próprio exercício físico também alivia o estresse. Você tem que direcionar uma atividade criativa, por exemplo, pintar, né? Fazer uma coisa diferente, uma cerâmica, um artesanato, tudo que possa ocupar a mente da pessoa, né, para fazer ela relaxar. São atividades lúdicas que têm que ser feitas, né, para relaxar a mente, não deixar... Tem gente que usa também técnicas de respiração, né, para aliviar a ansiedade. Muitas pessoas têm doenças cardíacas pré-existentes e elas não sabem, né? Quais são os sintomas que a gente precisa ficar de olho, doutor? Você tem que ficar de olho em falta de ar, cansaço, se aparece inchaço nos pés, né? Se você sente palpitações, se você tem tonturas, dor no peito. São essas características que acendem um alerta para as pessoas, né? Isso mesmo jovens, né? Sim, tem um problema da cefaleia também, a dor de cabeça. Quando a pressão está muito alta, pode ter cefaleia. Mas também, às vezes, a pressão está muito alta e não tem sintoma nenhum, a pessoa não sabe. Por isso, é recomendado fazer um check-up cardiológico anual. Ou, quem tem problemas, fazer de 6 em 6 meses. E quais exames que são necessários, básicos, para você ter um diagnóstico de que o seu coração está 100%? Você tem aí várias coisas hoje em dia. Você tem um exame de sangue, né, onde você vai vigiar os lipídios, o colesterol, o triglicerídeo, ureia, creatinina, todos esses exames. Você tem o eletrocardiograma, que é básico. Tem também o ecocardiograma e o Doppler de carótidas para ver se elas não estão obstruídas. Você tem o teste ergométrico, né? E tem também o Holter quando a pessoa tem arritmia. Tem todo esse arsenal para ser usado. Um progressivo, vocês vão fazendo, conforme vai dando alteração, você vai passando para o mais alto, que seria o cateterismo cardíaco. Aí quando suspeita que a pessoa tem uma obstrução nas artérias. Tá. Então, muitas pessoas hoje associam essa questão cardíaca, né, de problemas cardíacos em jovens, até com ataques cardíacos fulminantes, à vacinação. Existe alguma comprovação científica, doutor? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Vacina faz mal? Não, faz bem. Eu, por exemplo, eu já tomei 6 doses de vacina contra a Covid, já tomei para influenza, já tomei para herpes zoster, pneumonia e atualmente para o vírus sincicial. Todas essas vacinas estão no programa do idoso da Unimed. Pode ir lá no setor de vacina, elas estão todas disponíveis como vacinas para o idoso. E o que o senhor fez? O senhor está com 80 anos de idade, um cara de 60. Dá uma dica aí para quem está te assistindo, como chegar na sua idade com toda essa saúde, disponibilidade, com essa cabeça fantástica. Pois é, eu desde muito jovem eu sempre fiz atividade física, né? Eu fazia academia, depois teve uma época que fiz hidroginástica, depois passei a caminhar no Parque Mãe Bonifácio. Nunca deixei de fazer essas coisas. Atualmente eu vinha fazendo 3 aulas de hidroginástica por semana e mais 2 de academia. Como eu tive internado recentemente, aí, uns 2 meses, apesar de estar vacinado e tudo, e por ter DPOC, porque eu fumei na juventude, né? Era chique na minha época, então eu tenho a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Simplesmente seria enfisema pulmonar.
Então, eu fui internado e eu tive que parar um pouco as atividades. Mas vou voltar agora, porque a atividade física é muito importante, até para controle do estresse. Então, a alimentação, a atividade física e fazer alguma coisa nova. Dançar, cantar, sair, ver os amigos, conversar, limpar a mente, né? Senão a gente fica muito dentro de casa e aí procurar uma atividade que a pessoa goste. Então, nunca é tarde para cuidar do coração. Não, pode começar hoje. Mas vá ao médico primeiro para fazer uma avaliação. O cardiologista vai ver que tipo de atividade você pode fazer. E como dica boa é dica compartilhada, o Dr. Álvaro Jorge nos mostrou um pouco do que faz para manter a cabeça e o coração saudáveis. Aqui é meu mundo, tá? Ali são os DVDs. Além disso, eu assino 4 canais de streaming para ver filmes, que eu gosto muito de cinema. Que é outra coisa que eu gosto muito. Música. Ouço muita música, né? E para o lado de cá, são os livros, que eu tenho muitos. Entrevista bacana, né? Mas infelizmente chegou ao fim. Espero que tenham gostado desse conteúdo tanto quanto a gente que produziu, que as informações sejam úteis para o seu dia a dia e para a sua qualidade de vida. Peço a vocês que curtam e compartilhem esse material para que ele chegue o maior número de pessoas possível. E eu volto na próxima semana com mais uma edição da nossa TV Ciprotaf. Até lá!